Vamos lá, senhoras e senhores, estamos aqui para um podcast super especial e hoje eu tô com um novo entrevistador aqui, um craque, um amigo, um grande advogado, um cara extremamente estudioso, que eu convidei para elevar o nível técnico dessa entrevista. Um cara que já leu compulsivamente as obras desse grande craque que está conosco aqui e vai nos ajudar a extrair o melhor dele aqui. Enfim, preparamos uma pauta muito legal. O nosso convidado de hoje possivelmente é alguém que você já leu, que se não leu e está na advocacia criminal, você está fazendo alguma coisa errada. Tem que ler, né, Alberdan? Tem que ler. É obrigação, né? Sair da mediocridade para a verdade. Então, tô aqui eu, meu amigo Alberdan, quem quiser te achar em rede social, esse tipo de coisa, como é que faz? Olha, não mexe com isso, não? LinkedIn, Alberdan Costa, e no Instagram, @CostaAdvoc. É tipo Costa Advocacia. Coisa linda. Só para dar um spoiler, eu vou pedir pro próprio convidado se apresentar, mas deixa eu dar um spoiler aqui, ó. Essa aqui é uma das obras dele, tá? Ó, O Empresário no Banco dos Réus. Tá marcado aqui, ó, Alberdan. Isso aqui é onde você parou de ler? É onde eu parei de ler, isso, exatamente. Parou na 380? Isso, tá faltando um quarto do livro para eu me deleitar. Entendi. Então esse aqui, ó, essa aqui é uma das obras. E a outra obra, agora eu vou denunciar, porque essa capa aqui é única. Essa capa aqui é única. Tá aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Direito Penal, lições fundamentais. Essa aqui é a parte especial, crimes contra a pessoa. Tá aqui, ó, 5ª edição. E o nosso convidado de hoje é o João Paulo Martinelli. Mestre, obrigado pela presença, honrado de verdade te receber aqui, tá? Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra, um prazer também conversar com vocês, com todos que estão assistindo. Eu acho muito importante, né? Eu acho muito importante trocar ideias a respeito de questões jurídicas, conversar sobre os problemas do dia a dia, não só da advocacia, das ciências criminais em geral, e até agora nessa fase da minha vida de estar do outro lado, né? Não do outro lado, mas estar ocupando um outro espaço que eu nunca havia ocupado antes, que é na administração pública, no Ministério da Justiça, trabalhando diretamente com o Secretário Nacional de Segurança Pública, né? E ali passam vários assuntos, sai um pouco só da dogmática, da teoria do delito, da teoria da pena, para entrar em conceitos de investigação, de inteligência, de políticas públicas, né, que a advocacia muitas vezes não proporciona. Então, para mim é um prazer estar aqui também. Vamos lá. Até antes de entrar em currículo, qualquer coisa assim, uma curiosidade. Como é que surgiu esse negócio aí do Ministério da Justiça? Já imaginou algum dia? Como é que surgiu essa oportunidade? Queria te escutar sobre essa questão, que acho que deve ser uma curiosidade de muitos aí que te leem há bastante tempo. Não, eu nunca imaginei, né? Até fazendo um exercício, olhando para trás, pensando, né, que quando teve todo aquele problema do 8 de janeiro, né, eu estava em São Paulo, com a minha esposa, com a minha filha, acompanhando tudo. Eu não imaginava que alguns meses depois eu estaria no governo, né? Mas assim, eu vim a convite do secretário Mário Sarrubo, que foi convidado pelo ministro Lewandowski, né, para ser o secretário nacional de Segurança Pública. Ele era o procurador-geral de Justiça de São Paulo e nós éramos colegas de docência na FAP, na Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo, dávamos aula juntos, nas mesmas disciplinas. Tínhamos também a amizade em comum, o time, o Palmeiras, nosso time do coração, né? E quando ele recebeu o convite, eu fiquei surpreso quando ele aceitou, né? Porque até falo, ele dizia que quando terminasse o mandato dele de procurador-geral, ele iria para uma procuradoria mais tranquila, ia trabalhar na praia, e aí fez algo completamente diferente, né? Assumiu esse convite que é tudo menos tranquilo, né?
E aí, conversando com ele, ele falou, olha, eu estava precisando de alguém, né, para me assessorar, alguém que topasse para Brasília comigo. E aí, conversando com ele, veio a ideia, né? Ele disse, você topa para Brasília? Eu falei, vamos ver, né? É um convite, não dá para dizer não. E aí, conversando com a minha esposa, ela falou, vai sim, é uma oportunidade única. E vem sendo realmente uma experiência incrível, né? É um laboratório de vida e profissional, né? Já 1 ano e meio, mais ou menos, e assim, os contatos com pessoas do Brasil inteiro, visitas a lugares do Brasil que provavelmente eu não visitaria, né? A turismo, até porque eu nem sou muito de viajar, né? Não sou muito chegado, mas assim, eu acabei conhecendo um Brasil que, para quem está acostumado viver na capital de São Paulo, nos grandes centros, a gente não tem ideia, né? A gente por mais que a gente conheça pelos livros, pelas notícias, estar no lugar é diferente. É diferente. E o próprio secretário, uma pessoa incrível para trabalhar, muito equilibrado nas ideias, muito humano, muito tranquilo, inclusive, né? Não tem estrelismo. É uma pessoa que foi convidado por toda a carreira que ele construiu no Ministério Público de São Paulo. E nós andamos muito bem. O trabalho vem fluindo bem. Agora, só uma curiosidade, cara. Você está tendo essa experiência única e que eu acho que, eu sempre digo isso, né? Se você lê um livro, o livro te lê. Então, eu pego o seu manual, vou ler no início da faculdade e você lê uma coisa. Depois de passar por determinadas experiências na advocacia, você lê o manual e aí você lê outra coisa, né? Como a Bíblia, que você lê e cada vez tem um significado, ou um livro clássico, um Crime e Castigo, e cada vez você vê uma coisa. Ouvir uma música que você conhecia desde muito mais novo, né? Verdade. Tem alguma coisa assim que aconteceu a partir dessa experiência, ainda que breve até então, que te fez refletir sobre alguma questão assim que estava muito sedimentada nas suas obras? Sim. Eu procuro sempre fazer o seguinte caminho. O que eu posso contribuir, em que eu posso contribuir em políticas públicas da minha vivência como professor, como pesquisador e como advogado. Mas é claro que a gente também aprende muita coisa no caminho, né? Então, eu estava até conversando, eu tinha uma visão, por exemplo, de ônus da prova, né? Bastante radical, né? De que tudo que a acusação alega precisa ter indícios prévios, praticamente provas contundentes para tomar uma medida, né, de restrição de direitos de um indivíduo. Mas eu percebi que há situações em que o juiz, a autoridade policial precisam atuar de maneira muito rápida, né, como é o caso dos indícios de enriquecimento ilícito. Então, numa investigação em que se descobre que há um patrimônio completamente incompatível com aquilo que a pessoa poderia adquirir, e ao mesmo tempo existem indícios da prática de um crime por parte dessa pessoa, eu vejo que é possível que haja o sequestro dos bens de maneira imediata, e posteriormente, sim, claro, tem que ter a fundamentação, tem que ter o contraditório, mas não precisa, logo desde o início, ter praticamente provas contundentes para determinar o sequestro de bens, né? A criminalidade organizada, principalmente as grandes organizações, tem um poder de reinvenção muito grande. Isso, quando o Estado começa a acompanhar essas organizações, já percebe que elas já estão um passo à frente. Então, assim, eu aprendi coisas que eu não imaginava, porque eu não tenho uma experiência na advocacia com organizações criminosas, por exemplo,
facções como o Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, né? E nessa experiência de ministério, eu aprendi que eles estão infiltrados na região amazônica, na extração ilegal de madeira, na mineração ilegal, no tráfico de animais, o tráfico de drogas está infiltrado. Eles se utilizam de comunidades indígenas para exercer um domínio territorial. Há situações em que o domínio territorial requer uma intromissão contundente do Estado, né, por meio das forças policiais, mas não só. Né? Não adianta ter a intromissão da força policial se o Estado não entrar depois com educação, saúde, saneamento básico, cultura, né, e ocupar aquele espaço que a organização criminosa deixou. Porque depois se a polícia entra e o Estado não fica, o crime organizado volta. Ele volta a ocupar aquele lugar. Então, eu aprendi muitas coisas que há determinadas organizações, e principalmente algumas lideranças de organizações, que precisam ter um tratamento diferenciado. Não um direito penal do inimigo, né? Mas um tratamento diferenciado. Assim, olha, ele tem que ficar incomunicável, ele não pode ter acesso a recursos, porque ele continua gerindo a organização de dentro da prisão. A comunicação tem que ser mais restrita para evitar ordens lá de dentro, porque essas organizações são empresas. E eu não tinha noção da estrutura empresarial que está por trás aqui, né? E ao mesmo tempo eu me equivoquei, eu imaginava que houvesse uma distribuição de tarefas muito bem racionalizada, organizada, e algumas facções não. Algumas facções têm uma estrutura muito mais horizontal do que vertical, né? Então, até isso, as diferentes facções, diferentes organizações possuem estruturas diferentes, modos de agir diferentes. Então, não dá para ter uma estratégia única para combater todos os tipos, né, de organizações. Então, isso mudou bastante a minha maneira de ver. Mas, assim, claro, eu continuo tendo aquela mesma opinião de que segurança pública não se faz apenas com repressão, apenas com polícia. A polícia é parte da política de segurança pública. Inclusive, o próprio policial precisa ter os seus direitos fundamentais preservados para poder existir segurança pública. Não tem como falar em segurança pública sem direitos humanos, da mesma forma que também não há direitos humanos sem segurança pública. Um exemplo é a própria Força Nacional de Segurança Pública, que atua na defesa de comunidades vulneráveis, aí, em mais de 60 missões pelo Brasil. E é o uso da força, como o nome diz, tem que ter a força do Estado para preservar aquelas populações indígenas, quilombolas, vulneráveis, né, que corre o risco de sumirem se não tiver esse complemento do Estado na sua proteção, que é a Força Nacional. Muito legal. Professor, retomando esse gancho do enriquecimento ilícito, eu entendo que a gente estava conversando antes e me chamou muita atenção no Lições Fundamentais de Direito Penal que a sua posição a respeito do estándar probatório da distribuição do ônus da prova no processo penal, ela é simples e soa radical, mas ela soa radical pelos tempos em que vivemos, que não existe distribuição do ônus da prova no processo penal porque ele é todo da acusação. E aí o professor disse que, agora tendo uma visão mais conglobante de como é a segurança pública, de como acontece do ponto de vista da administração pública, tem revisto esse posicionamento. Então, eu pergunto a respeito de uma questão correlata. Em casos de colaboração premiada, a liberdade do Ministério Público para acordar termos, na visão do professor, ela está exacerbada e principalmente, ou não, e principalmente, quando o acordo é rescindido antes do fim da ação penal de conhecimento, aquela aquisição de bens, sequestro de bens do Estado, ele pode se consumar, ou seja, os carros apreendidos, naves apreendidas,
joias apreendidas, aquilo pode passar para a titularidade do Estado antes que se decida a culpa com trânsito em julgado. A liberdade de acordo de colaboração premiada do Ministério Público com o réu é tal que ela supera, por exemplo, a formação da certeza na ação de conhecimento penal? Perguntou, hein? Vamos lá. Caprichou, você treinou, né? Você treinou no espelho, né? Óbvio que eu não ia conversar com o professor João Paulo sem treinar. O homem treinou, João Paulo. Notei aqui, vamos lá. Em relação ao ônus da prova, né? Pensando assim, tecnicamente, né? Vamos trabalhar assim que o ônus da prova para condenar alguém é todo da acusação. Né? E aí eu discordo daquele dogma de que o ônus da prova para acusação recai sobre a tipicidade e cabe à defesa afastar, apresentar eventuais excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. Eu acho que a acusação tem que demonstrar o crime. E o crime não é só fato típico. O crime é fato típico, antijurídico e culpável. Então é a acusação que tem que demonstrar. Outra coisa são as medidas cautelares, né, que trabalham com indícios, não provas, mas indícios. Né? Então, havendo indícios contundentes, né, aqueles indícios que levam à conclusão de uma probabilidade de condenação futura, então as medidas cautelares podem ser adotadas, se o juiz demonstrar que elas são necessárias, que elas são adequadas para aquele caso, e dizer, inclusive, por que aquela medida é adequada e não outra, mas a outra menos gravosa. Mas há outros pontos, né? Como, por exemplo, a existência do crime, a existência do fato típico antijurídico culpável, porém uma causa de extinção de punibilidade que impede a punição, mas existe por trás aí um ganho patrimonial ilícito. Né? Então, vamos esquecer um pouco desse ônus da prova, porque está extinta a punibilidade, não tem por que prosseguir, né, na apresentação, né, dos elementos de tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Mas o que fazer com esses bens? Né? Então aí tem as propostas, né, da ação de extinção de domínio, que a Associação Nacional do Ministério Público propôs, é uma ação da própria ENCLA, né, da Estratégia Nacional de Combate ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro, que é formado por 90 entidades públicas. Essa ação de extinção de domínio traz uma independência. Vamos esquecer a acusação, né, porque pode ser que o indivíduo não seja condenado pelo crime, mas há muitos outros indícios aqui de que esse bem é proveniente do crime, e ainda que ele não possa ser punível, que o crime não seja punível, a gente precisa devolver esses bens para a vítima, né, ainda que não tenha uma vítima determinada, mas pelo menos reverter esses bens para o uso do próprio Estado. Então, aí, nesse projeto de ação de extinção de domínio, também tem o devido processo legal, contraditório, possibilidade de apresentação, né, da origem ilícita dos bens. E quando se trata de organizações criminosas, isso é muito presente, está muito presente. Principalmente quando você tem aqueles esquemas de laranja. Né? E se a gente simplesmente esbarra na extinção da punibilidade da prática do crime, a gente perde depois toda a chance de fazer o caminho do dinheiro para ver quem é o laranja, de onde veio isso. Tá mais porque normalmente tem lavagem de dinheiro envolvida. Né? Então, aqui essa questão do ônus da prova, eu entendo que uma coisa é afirmar a culpa de alguém. Aí tem que provar que o fato é típico, antijurídico e culpável. Agora, o que fazer com aquele patrimônio que foi descoberto na investigação, ainda que não se possa punir o autor do crime, ou não se consiga descobrir quem é o autor do crime, porque os esquemas de lavagem estão cada vez mais
complexos, né? Então você tem ali uma pessoa jurídica que tem como sócios uma pessoa física e uma outra pessoa jurídica, e essa outra pessoa jurídica também é composta por outras pessoas jurídicas, numa cadeia que fica muito difícil chegar. E aí, se ela tiver sede num paraíso fiscal, um país que se nega a cooperar juridicamente com o Brasil, mas eu sei onde está o bem, só que eu não consigo chegar, né? E eu sei também que o proprietário do bem não é aquele laranja, porque aquele laranja não tem condições de adquirir. Então isso já é um outro ponto que sai dessa questão do ônus à prova, né? Em relação à colaboração premiada, aqui é bem complicado também, é um tema que só assim no caso concreto, né, que a gente vai analisar um por um. Eu já tive casos de... Logo no início, quando a lei das organizações criminosas entrou em vigência, né, em que a gente já tem, só para situar quem nos assiste, a gente já tem previsão de colaboração premiada desde 1990. Né, a lei de crimes hediondos introduziu a colaboração premiada no crime de extorsão mediante sequestro e, posteriormente, outras hipóteses de colaboração vieram na lei de lavagem, lei de drogas, na lei de proteção a vítimas e testemunhas de crime. Porém, a gente não tinha uma regulamentação. Só dizia, aquele que apresentar informações tem direito a uma pena menor, ou pode ficar até isento de pena. Aí a lei das organizações criminosas regulamenta, em 2013, de uma maneira ainda bastante tímida, e o pacote anticrime destrincha um pouco mais o tratamento da colaboração. Porque nós tivemos muitos abusos, né? Na Lava Jato, por exemplo, várias delações não tinham fundamentos. Depois a própria Polícia Federal entendeu que aquelas delações não tinham lastro e sugeriam o arquivamento da investigação. E em várias outras operações acontecia isso também, né? Eu não vou falar nomes, né, quanto sigilo profissional, mas casos assim, de delator, o delator ser flagrado com câmeras pedindo propina, ganha imunidade processual, e todo mundo que ele delata é absolvido praticamente, e ele também, enfim, todo mundo se deu bem no final, né? Então precisa ter limites, né? Não é só... Então, em primeiro lugar, entre dos limites aqui, é preciso ter liberdade, né, voluntariedade. Isso não se dá apenas dizendo eu estou com vontade e conscientemente de entregar informações. Isso se dá pela análise do contexto fático. Né? Prender uma pessoa da família para forçar alguém a delatar, isso é inviável, mas aconteceu. Né? Inclusive, prender alguém da família, a pessoa decide delatar e aí aquela prisão foi revogada, ou seja, não havia requisito para decretar aquela prisão. É quase um sequestro estatal, né? Isso. Então, assim, eu vejo que o Ministério Público pode fazer uma proposta, como a própria defesa pode apresentar a proposta. Isso tem que ser conversado de maneira a ficar muito claro para o juiz que vai homologar que aquelas informações foram apresentadas sem qualquer tipo de coação, né? A única condição que pode ser imposta são benefícios, mas não a liberdade de alguém ou a própria liberdade em troca da informação, né? Tanto que o Supremo já manifestou que não cabe a denúncia apenas em elementos de colaboração premiada, né? A colaboração vamos dizer assim, é um meio de obtenção de provas, mas nunca uma prova, né? Nunca um meio de prova também, mas é um meio de obtenção de provas que poderão entrar. Agora, só o caso concreto é que vai dizer se aquela delação foi realmente voluntária, se as condições foram acertadas de maneira transparente, né? Inclusive, o próprio Ministério Público
tem o dever de encerrar as tratativas se perceber que a defesa não é suficiente. Percebeu, o advogado de defesa é muito fraco, ele não tem ainda, não tem conhecimento, não tem experiência com colaboração premiada e, portanto, a gente não pode prosseguir. O colaborador está indefeso. Isso. Não, porque não pode depois dizer, mas interessa que o advogado era fraco, mas naquele momento ele aceitou o acordo e ouviu o advogado, foi ele que escolheu o advogado. Não, mas o Ministério Público tem que dizer, olha, esse advogado aqui não tem condições, a gente não pode fazer um acordo legítimo por meio desse advogado. Né? Então, os limites estão no consentimento, nas situações fáticas que envolvem aquele acordo, e no próprio uso das informações. Né? Eu acho que toda a informação obtida por meio de colaboração premiada precisa ter lastro probatório por outros meios. Ainda que fique evidente, eu não consegui provar tal fato, mas é evidente que esse fato aconteceu e está na colaboração. Não tem prova, então vamos exclui essa informação. Né? Porque, mas então para que serviria a colaboração? A colaboração serve para tirar pedras do caminho, para abrir o caminho, para o investigador enxergar o caminho para chegar para alcançar a prova. Né? Agora, esse meio utilizado não pode ser, não tem validade por si só. Tá? Então, assim, uma pergunta bem complexa, né, que você fez, e assim, só o caso concreto mesmo que vai dizer, né? A gente não pode banalizar o instituto, né? Assim, eu já ouvi até de juiz amigo meu, assim, de o réu sentar no banco e falar, eu quero fazer delação. Pô, mas o senhor não pertence a uma organização, o senhor está respondendo sozinho pelo crime. Né? Mas é que eu tenho informações de outros crimes. Não pode. Né? Isso é um sinal de que há uma quase banalização. Hoje, infelizmente, a gente já vê uma outra realidade. Né? São menos colaborações. Essas colaborações, pelo menos ao que eu tenho notícia, muitas delas, a maior parte hoje, são feitas de maneira muito mais cautelosa. Né? Então, assim, acho que espero ter respondido a pergunta, mas é muito difícil fazer uma resposta linear, né, para esse caso. A gente tem que dividir em tópicos, né, para poder responder. Roberto, antes de continuar com as super perguntas que você preparou, eu só queria, João, fazer uma breve caminhadinha na sua formação e na história das obras. Quando que veio o primeiro manual? Quando que veio o segundo? Como é que foi esse negócio? Conta pra gente aqui. Você sempre, você é advogado, entrei na faculdade para ser advogado e assim foi. Sempre pensei em escrever, eu projetei minha carreira e assim aconteceu. Ou não? Como é que foi essa história? Bom, na verdade, eu comecei a gostar de direito penal desde o início. Desde o início, principalmente da parte teórica, né, dos fundamentos do direito penal, e comecei a ler muito obras que não eram manuais. Né? Por exemplo? Eu fui atrás de obras como o Juarez Tavares, as obras de criminologia crítica do Juarez Cirino, do Nilo Batista, tratados, né, Roxin, Jeschek, Jacobs. Isso desde o começo da faculdade? Depois eu fui primeiro as obras traduzidas, depois eu comecei a estudar alemão para tentar para ir nos originais, né? E o alemão tá em dia? Mais para ler do que para falar, na verdade, né? Porque é um idioma muito difícil. Muito legal. Mas eu agradeço muito ao Luiz Greco, que eu conheci durante a minha graduação e que me passou uma bibliografia muito boa. Ele falava, olha, você compra pela internet e hoje você tem tradução para o espanhol. Professor, a gente pode ter acesso a essa bibliografia?
Bom, assim, o primeiro eu comprei o manual, o tratado do Roxin, o tomo 1, que tinha a tradução para o espanhol, a edição de 97, né, foi a primeira. Eu comprei a tradução do Ježek e a tradução do Jacobs. Foram as 3 obras que ele disse, ó, adquira isso. Né, você consegue comprar pela internet. E eu adquiri. E aí eu também conheci os clássicos, né, o Aníbal Bruno, Heleno Fragoso, Nelson Hungria. Estava em qual período da faculdade? Isso era primeiro ano já. Primeiro ano da faculdade. Nelson Hungria, primeiro ano. 18 anos de idade. Porque eu tinha interesse, né? Eu tinha interesse por teoria geral do Estado, interesse por filosofia do direito, matérias. Eu sempre tive esse gosto melhor pelas propedêuticas, né? Do que pelas matérias mais práticas propriamente. Se falar que gostava de economia política, aí tem uma coisa... Pô, gostava também de economia política. Alguns temas interessantes, né? Eu comecei a ler e com todas essas indicações que o Luiz Greco me fez... E na época você estudava na PUC? Na USP. Na USP. Isso. E aí eu conheci o Luiz Greco num congresso na Bahia, em que ele foi apresentar um trabalho, eu também, ainda estudante, e ele falou, ó, leia isso, leia aquilo, começou a passar um monte de bibliografia, e acabou criando uma amizade com ele, e ele me passou, e sempre foi me passando materiais, né? Falou, ó, tem um artigo legal aqui, eu escaneei, vou passar para você, Você estudou alemão, então, durante a graduação? Foi durante, por influência dele. Né? E aí eu falei, pô, eu preciso fazer mestrado depois, doutorado, pesquisa, né? Então aí quando eu fiz o meu TCC de graduação, já em imputação objetiva e nexo de causalidade, eu já estava com uma bibliografia bem afiada no tema. Legal. Já conhecia a teoria da PUP, teoria do Frisch, a teoria do Jacobs, do Roxin, as 4 principais teorias de imputação, né? E decidi que ia fazer mestrado. E aí fez o mestrado aonde? Na USP também, doutorado. Legal. Então assim, no 5º ano eu já estava prestando mestrado, e quando eu depositei a dissertação de mestrado, eu já estava prestando doutorado, para emendar um ou outro. O que você acha disso? Ontem, uma curiosidade, ontem eu entrevistei aqui a Luísa Walter da Rosa, que até escreve sobre colaboração, a NPP, essa coisa toda, e eu perguntei para ela o que ela está fazendo até doutorado na USP agora, e ela fez pós, daí ela esperou 2 anos, fez o mestrado, e aí depois esperou 1 ano para fazer o doutorado. Ela falou, André, para mim emendar não funcionou. Sua opinião sobre isso, sobre emendar e já fazer tudo de uma vez, para quem está às vezes estudando, aqui um advogado e tal, o que você acha disso? Eu acho que se existe a disponibilidade de tempo, eu lembro que eu fiz isso, eu era solteiro, não tinha filho, né? Eu acho que é válido. Eu acho que é válido porque, ao mesmo tempo que tem a carreira na advocacia ou qualquer outra carreira pública na prática, você é forçado a estudar e ir além daquilo que você vê no dia a dia. Isso acaba enriquecendo muito. Os 2 lados, né? Porque, enquanto teórico, você pensa, poxa, tem coisa aqui que na prática não serve para nada. Mas, ao mesmo tempo, enquanto prático, você percebe, poxa, eu preciso me aprofundar em alguns assuntos aqui, alguns temas, né? Porque o que eu tenho de informação não é suficiente, né? Então, assim, eu acho que na graduação, se o aluno na graduação faz iniciação científica, tem já acesso a essa bibliografia fora dos manuais do dia a dia, eu não vejo por que não emendar com um mestrado. Né? E mesma coisa, se acabou o mestrado, está com fôlego, o doutorado. Porque eu vejo como é difícil, né, arrumar tempo para trabalhar e estudar quando você tem uma família constituída, responsável por uma casa, você tem uma pessoa que depende de você, que demanda a sua atenção, né? Então eu sempre falo isso, assim, se você está com fôlego, vai. Porque
Eu também conheço gente que falou, vou fazer uma pausa e nunca mais voltou. Também, vários. Fez o mestrado, fez a pausa, não voltou mais, né? Foi consumido pelo mundo profissional. Né? E é verdade, e a advocacia consome muito. Né? Consome muito. Não, e aí já tem filhos, né? Filho consome muito do tempo, né? É uma energia diferente. Então, assim, eu acho importante a pessoa perceber. Se a pessoa também quer, ela precisa saber, eu quero, não apenas dar aula, mas eu quero ter uma carreira de pesquisador, eu quero produzir. Se a pessoa fala assim, não, eu não quero, eu quero só ser advogado, eu quero, só entre aspas, né? Eu quero só advogar, eu não quero ter carreira acadêmica. Aí talvez um mestrado profissional é mais importante, né? Sim. Assim, eu não quero ter carreira acadêmica, mas eu quero ter uma formação complementar, além de uma pós lato sensu. Então, faço um mestrado profissional. Hoje a gente já tem alguns cursos de doutorado profissional. Ah, que legal. A FGV em São Paulo, por exemplo, já tem o doutorado profissional. Não sabia do doutorado profissional. Não sabia. É uma outra formação, né? É uma pesquisa que necessariamente tem que ter um viés prático e apresentar soluções para casos que são apresentados. Muito legal. Além do mestrado, né? Você tem que criar uma tese que tenha essa contribuição. Agora, o mestrado acadêmico, o doutorado acadêmico, para quem tem esse viés. Eu sempre quis dar aula, eu sempre tive uma admiração muito grande pela docência também, né? E aí é necessário, né? E eu estava com fôlego, né? E aí, quando que vem a primeira obra? E qual foi a primeira obra? O primeiro artigo publicado foi no 3º ano da faculdade. Ok. O primeiro artigo publicado. O primeiro livro foi a dissertação de mestrado que publiquei em 2007 ou 2008, acho. Maravilhoso. Isso tem tempo, hein? Já faz tempo. Depois vieram vários outros artigos, né, obras coletivas, capítulos de livro, até que depois eu decidi publicar a tese em 2015, 6 anos depois eu publiquei, e agora 10 anos depois da primeira edição eu publiquei a segunda, né, atualizada, revista. E aí o manual mesmo foi 2016, a primeira edição. 10 anos agora do manual. Essa edição é a 10ª, esse ano é a 10ª. Aí foi de uma conversa com o Leonardo. Que é um craque. O Leonardo é muito sério, um cara muito... Às vezes sério até demais, né? E numa conversa falamos, a gente tem tanto material de aula, de artigos publicados sobre praticamente toda a parte geral, né? Vamos publicar. E a ideia era a gente fazer 3 volumes, um de teoria da pena, teoria da lei penal, outro teoria do delito e depois teoria da pena. Jesus Cristo. 3 volumes, o que existe já é dessa grossura. Eram 3 volumes menores. Aí a gente mandou para a Saraiva. A Saraiva falou, a gente tem interesse em publicar, porém a gente quer um volume único de parte geral. Aí nós corremos para escrever, né? Nós corremos, pegar toda a parte de delito, depois teoria da pena, e entregamos, né? Os 54 capítulos, foram 50, a gente mantém essa divisão de 54, agora eu não lembro, acho que foi 54, eu não lembro se 52, 54 capítulos. Ficamos 4 anos na Saraiva e depois fomos para a editora De Plácido, que nos acolheu muito bem. Estamos lá até hoje. Muito legal. Porque o acordo que a gente fez com o Plácido era, a gente quer todo ano ter uma edição nova. A gente quer todo ano... E vocês mesmos atualizam? Nós mesmos atualizamos. Que legal. Né? E a atualização é doutrinária, legislativa e jurisprudencial. Então, assim, tem uma tese de doutorado interessante. Vamos usar. Vale a pena colocar a ideia desse autor, que certamente não seria citado por uma doutrina tradicional. Vamos citar.
ou eu faço uma banca de mestrado, tá muito bom o trabalho, vamos lá, vamos citar o trabalho. Então a gente também faz atualização doutrinária, porque tem gente boa despontando, que apresenta pesquisas sérias e que precisam ser citados, né? Então a gente não faz só a atualização doutrinária e jurisprudencial, a gente faz também a atualização doutrinária mesmo, desculpa, não só legislativa e jurisprudencial, a gente faz a atualização doutrinária também. Muito bom. Deixa eu pegar esse gancho, já que ele já está falando de certa forma, ensino jurídico, a trajetória dele, e sobre essa força motriz do manual, que eu até, eu particularmente não chamo de manual, porque é um aprofundamento que supera muito a doutrina que existe. Sobre esse fato de trazer as ideias que não estariam nos doutrinadores mais clássicos, vamos dizer assim, clássico no sentido lato sensu. Tem uma ideia, um capítulo ali nas funções da pena, que, querendo ou não, são os grandes alicerces do direito penal. Ensina-se direito penal e tem-se direito penal na sociedade, porque o direito penal, em teoria, responderia a determinados problemas. Quais são as funções, então, precípuas do direito penal que o professor clássico, quando entra na sala de aula, vai ensinar? Ele vai ensinar que o direito penal tem uma função retributiva, que é retribuir ao autor do crime o mal que ele fez, mas essa função retributiva, se você for olhar pela lente mais filosófica, ela não restitui o mundo ao status quo ante. Você não resolve um problema, você não resolve um mal feito fazendo mal de novo, fazendo um novo mal a quem fez o mal. Isso não é uma forma de resolver o problema. E tem as funções da prevenção geral, que é o temor que a norma em abstrato vai trazer para o potencial criminoso, mas a gente vê que quanto mais a gente agrava as leis contra o tráfico de drogas, mais o tráfico de drogas cresce, ou seja, essa prevenção geral também é fictícia, e a prevenção específica, que é a função da pena de demover quem já delinquiu de delinquir de novo. Mas essa é uma mentira tão rematada que a gente tem uma agravante chamada reincidência no mesmo código que serve para dizer para o criminoso que ele não deve delinquir de novo. Sem contar que essa agravante ela é um claro bis in idem, né? Isso aparece no Lições Fundamentais no momento em que o professor Martinelli traz um artigo do professor Zaffaroni que diz que, olha, se todas essas funções elas foram provadas falsas, né? O que é que sustenta o direito penal? E ele vai se socorrer do Tobias Barreto para dizer assim, olha, o direito penal tem o mesmo fundamento do direito à guerra, que não é um fundamento racional, é um fundamento político. Na melhor das hipóteses, o direito penal serve para conter poder político, mas essas construções abstratas não funcionam, de forma que essa pergunta professor, você que é um doutrinador, que é um professor, um doutrinador pioneiro, considero pioneiro, foi pioneiro na minha formação e de muitos outros, como que a gente sai desse paradoxo para ensinar direito penal para os neófitos? Bom, outra pergunta bem complexa. João, você não tem... Ele tá 3 dias treinando. Ó, tô treinando, viu? Tô treinando. Tô me preparando. Eu quero muito ouvir as respostas, por isso que eu... Bom, vamos lá. A gente tem que compreender o direito penal por todas as suas dimensões. Aqui falando, não direito penal, mas das ciências criminais, de uma forma geral, né? Tanto o estudo normativo, o direito penal, como o estudo empírico, a criminologia, para entender o que é segurança pública no sentido amplo, né? O direito penal, se a gente analisar o histórico do direito penal, e não é só no Brasil, né? O direito penal tem realmente um histórico de seletividade muito grande. Basta a gente pegar qual é o perfil hoje de quem cumpre pena no país, né? E os crimes pelos quais a pessoa cumpre pena. A gente pega ali o círculo, com o gráfico de círculo para mostrar, a gente vê que tem uma fatia de 0,6% colocando os crimes contra a administração pública e praticamente 2/3 com furto, roubo e tráfico de drogas, né? Então a gente já sabe que
se a gente fosse analisar pela gravidade do crime, né, o Estado deveria se empenhar mais em perseguir também aqueles casos que provocam graves danos ao erário público. Né? Então, assim, eu não acredito que as poucas condenações por peculato, por fraude em licitação, por corrupção passiva, se deem porque esses crimes acontecem pouco no Brasil. A gente tem duas explicações pelas poucas condenações, por esse 0,6%. Ou o Estado não se empenha para chegar à condenação, ou esses casos não acontecem. Eu acredito na primeira hipótese, né? Porque quando o Estado se empenha, ele consegue. Né? Então existe esse histórico, e tem que fazer o meia-culpa. Isso vem do sistema, vem do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia. A gente sabe, é muito mais fácil esclarecer um furto do que esclarecer lavagem de dinheiro. Né? Nós demoramos 10 anos para ter desde que a lei de lavagem entrou em vigência, para ter uma condenação no Brasil por lavagem de dinheiro, porque é sempre muito complexo. Né? E apesar da complexidade, os órgãos de repressão não se prepararam para isso. Isso eu já ouvi até de promotores fazendo meia-culpa. Né? As instituições não se prepararam para isso. E algumas até hoje não estão preparadas. Né? Em alguns estados, a Polícia Civil não tem estrutura para investigar essas redes complexas de lavagem de dinheiro. Então, o direito penal, sim, tem uma função política, porque o legislador é que decide o que pode ser crime, o legislador decide a gravidade. Né? Então, quando a gente pega hoje crimes contra as finanças públicas, a maioria tem pena de 1 a 4 anos. Né? Hoje, furto simples é 1 a 4, mas a gente tem várias causas de aumento de pena aí, ou qualificadoras. Se a gente pegar, por exemplo, o furto qualificado, vai para 2 a 8. Então, hoje, um amigo que pega R$50 do outro, numa quebra de confiança, ele está sujeito a uma pena de 2 a 8. Essa mesma pessoa que quebrar o erário público, que deixar uma dívida impagável para o prefeito seguinte, tornar uma cidade ingovernável, ele está sujeito a pena de 1 a 4. Então, ao escolher como criminalizar, o que criminalizar, já é uma escolha política. Muito bom. E, ao aplicar essa pena, também é uma escolha política. E a gente sabe qual é a escolha política hoje do sistema de justiça penal. E não adianta falar, mas o grande empresário que pratica, ele tem advogados que conseguem livrar. Quando a investigação é bem feita, o processo é conduzido de maneira lícita, a melhor defesa vai conseguir no máximo reduzir danos para o cliente. Verdade. Tá? Então você faz assim, se aquela situação fala, poxa, não tem por onde fugir. A polícia esclareceu o fato, não tem uma nulidade aqui, todas as quebras de sigilo foram autorizadas, foram feitas dentro da legalidade, o Ministério Público fez uma denúncia redondinha, sem qualquer termo genérico, mostrou justa causa, a decisão do juiz também está muito bem fundamentada. Cara, vamos tentar reduzir pena aqui, tentar o benefício na execução, porque o Estado foi muito bem. Tá? Fantástico. Então, quando se trata de nulidade, a nulidade sempre é causada por um erro do Estado. Agora tem que saber onde o Estado errou. O Estado errou porque não tem um órgão de investigação que está preparado, não funciona porque o Ministério Público não ofereceu a denúncia corretamente, tá? Ou porque o próprio juiz não está acostumado, não tem conhecimento. E eu acho que o sistema precisa passar por reformas. Né? Um exemplo que eu cito é pegar um desembargador, um juiz que a vida inteira atuou no cível e vira desembargador criminal. Ele vai decidir a vida de uma pessoa, tá? Só que ele não tem experiência, não tem formação. Ele pode vir a ser um ótimo desembargador num período de tempo, mas no momento ele não tem o conhecimento ainda. Se ele não tiver uma ótima equipe, as decisões dele vão prejudicar aquele indivíduo. Né? E eu pergunto, né,
se eu, enquanto réu, gostaria de ser julgado por um juiz que tivesse uma formação consistente, sólida, ou um juiz que ficaria nas mãos de um assessor, né, porque ele não tem esse conhecimento. Ou eu prefiro usar a energia da polícia toda para esclarecer furtos e roubos. Eu acho que certos furtos não devem receber a reprimenda penal, e eu usar essa energia, parte dessa energia, para investigar lavagem de dinheiro, para investigar peculato, fraude em licitação, para conseguir cruzar informações e saber que tem um processo de licitação, e no cruzamento de informações eu tenho um CNPJ que está envolvido com lavagem de dinheiro, está envolvido com um crime organizado. Então eu falo isso de uma maneira muito franca, porque eu vejo que várias investigações que são feitas de maneira brilhante. A polícia cruza o CPF responsável por um CNPJ, e esse CPF teve envolvimento já com crime organizado. Então, provavelmente, esse CPF entrou na licitação porque para lavar dinheiro por meio da atividade ilícita, para se infiltrar no Estado. Muito interessante. Então, assim, o Estado tem todas as condições, mas existem estudos, mas aí tu precisa ter um choque de gestão, fazer a autocrítica, todo mundo fazer autocrítica, a própria OAB fazer autocrítica daqueles momentos que a OAB não se manifesta quando há violações à Constituição, a prerrogativas de advogados. A gente sabe, principalmente em cidades pequenas, a OAB normalmente atua de forma mais acanhada, não defende as prerrogativas dos advogados, até por um receio de o presidente da OAB ter retaliação. O Poder Judiciário, que precisa gastar com mais racionalidade, né? Ao invés de ter 3 juízes ganhando uma fortuna, por que eu não tenho 5, 6 ganhando dentro do teto constitucional e distribuindo o trabalho entre eles, né, para não ficar acumulado? O Ministério Público é a mesma coisa. Eu já, várias vezes, né, assim, esperando fazer audiência marcada para as 14 horas, tem que esperar meia hora o promotor ler os autos, porque o promotor que vai fazer audiência não é o promotor do processo, porque tem um rodízio, né? Na Defensoria Pública também, né? Eu já vi réu sendo assistido e a audiência durar 5, 6 dias e cada dia um defensor público diferente. Né? Então a gente precisa racionalizar melhor o gasto, ter um choque de gestão aqui, né? E focar. Eu preciso ter mais varas especializadas em organização criminosa, mais varas especializadas em lavagem, mas eu preciso ter um juiz formado para isso, o membro do Ministério Público formado para isso e o policial formado para isso. Na Senasp eu vejo muito isso, né? Essa preocupação de formar os policiais para lavagem de dinheiro, para atuar com tecnologia, para entenderem, né, que a investigação patrimonial é tão ou mais importante do que a investigação de autoria e materialidade do fato. Muito bom. Muito bom. Vamos lá, João, antes de entrar nas outras questões aqui que o Berdan preparou, eu queria seguir esse caminho das outras obras e ele vai conectando isso com as perguntas. Depois da parte geral, como é que foi esse negócio? Pô, o Leonardo, vamos embora seguir aqui para parte especial, ou sempre foi um projeto? Não, cara, vamos fazer um negócio de ponta a ponta mesmo. Como é que foi esse negócio? Qual foi o timing disso? Conta pra gente isso aí. Sim, não era um projeto inicial seguir a obra toda, né? Mas depois que a gente fez a parte geral, falamos, pô, vamos prosseguir, né? Vamos entrar na parte especial agora. E nós ficamos uns 3 anos para fazer os crimes contra a pessoa. Caramba! Quer ver, são quase 1000 páginas, né? Só de crimes contra a pessoa. Turma, só para vocês verem aqui, ó. Só crimes contra a pessoa. É isso aqui, ó. Imagine aí quantos crimes contra a pessoa estão aí dentro. Ó, 1096 páginas. Porque a parte geral já estava beirando 1500, aí teve que aumentar o formato dela para reduzir o número de páginas. E a gente já está aí trabalhando há alguns anos
no terceiro volume, que vai de patrimônio até crimes sexuais. Muito bom. O problema é que, assim, como a gente quer se aprofundar em tudo, né? Nós nunca estamos satisfeitos. E toda hora vem uma alteração legislativa, principalmente em crimes patrimoniais. E aí emperra, né? E agora uma pergunta sobre isso. E aí já entra o Oberdan novamente. Como é que é o processo de escrita e de atualização de uma obra de fôlego aqui como essa? Pô, vocês vão escrevendo meio que junto e vão lendo e lê, escreve. E a atualização, como é que é? Conta pra gente como é que funciona esse processo lá na casa de máquinas mesmo. Como é que funciona isso aí? Não, essa atualização ela é feita praticamente em tempo real, os dois. A gente conversa sobre quais são os pontos que são interessantes para a gente mudar, né? Então vamos trabalhar em cima de uma decisão do Supremo que mudou o entendimento sobre circunstâncias da primeira fase da pena, né? Então aí eu escrevo algumas coisas, ele escreve algumas coisas, nós trocamos ideias e a gente define quem vai fazer a redação daquele ponto, né? Aí tem uma outra alteração sobre concurso de pessoas. O que a gente precisa mudar? Agora eu fico com essa redação. E depois a gente troca e cada um lê e corrige o que o outro fez até chegar no texto final. Meu Deus, um artesanato. Artesanato. A gente trabalha com cor. Você faz em vermelho, eu faço em azul. O que está em preto é o que já estava no arquivo anterior, né? E se tiver alguma modificação, modificação mais drástica, aí a gente reescreve aquele trecho. Porque também não faz sentido só colocar enxerto, né? E a redação ficar descontinuada. Então, a gente faz isso. Isso a gente fez também até em 6 mãos com o Bruno Gilaberti, na última edição dos Crimes contra a Pessoa, e no livro do feminicídio, da lei do feminicídio, né? Então, vamos pegar, cada um vai escrever uma parte da alteração legislativa, depois cada um vai ler o que o outro escreveu, fazer as observações, depois nós vamos discutir e chegar ao texto final. Muito bom. Né? Porque isso é um trabalho... É um trabalho interessante porque tem coisas que eu não enxergo, mas... Porque eu tenho vício já da escrita, né? E aí o Leonardo ou o Bruno vão enxergar alguma coisa e falar, tem uma frase aqui que não está muito bem escrita, está dúbia, então vamos alterar a redação, né? Ou esse texto aqui está incongruente com algo que a gente escreveu lá na parte geral. Meu Deus. Então a gente é a coerência disso daí. Nossa. Pois a gente defende uma ideia ali que nós estamos defendendo uma outra agora. Talvez a gente tenha que mudar lá ou mudar aqui. O que nós vamos fazer? Cara, isso aí é uma coisa muito difícil, né? A gente já viu autores que escrevem demais e em palestras. O cara, não pergunta o que eu escrevi, não, porque eu escrevo tanto livro, cara. Então, me ajuda aí. São 50, 40 obras escritas, então não pergunta não, porque eu escrevi isso há tanto tempo. Me respeita, eu sou gente. Não, às vezes não dá para lembrar tudo mesmo, né? Eu mesmo sempre volto lá para os livros, para dar uma aula, alguma coisa, ler o que... Porque às vezes tem detalhes que a gente não lembra nem o texto da lei, né, direito, mas quando a gente vai ver qual é o texto da lei, fala, poxa, tem uma parte aqui que eu fiz uma observação, mas eu não lembro exatamente qual é a observação, né? Então você sempre tem que voltar para ler o que escreveu, não tem como, a cabeça não guarda tudo, né? Não dá. Mas o processo é assim, né? Vamos escrever. A gente publicou recentemente na revista Síntese um artigo sobre as mudanças, né, na lesão corporal, nos crimes de maus tratos, as mudanças todas. E aí nós falamos, vamos ver o que a gente vamos escrever a respeito. E aí nós falamos, esses pontos são importantes, eu escrevo sobre esse, Leonardo esse, Bruno esse, depois a gente junta tudo. Cada um lê o que o outro escreveu, a gente faz as observações, deixa o arquivo online na nuvem, né? Uhum. Cada um faz uma cor diferente e depois a gente chega na redação final. Muito bom. Oberdan. Vou agora retomar um artigo de 2021 do professor João Paulo.
que é um artigo intitulado Que o negócio tem referência, velho. A Individualização da Denúncia e o Devido Processo Legal. Ô, Bernardo, pô, você escreve muita coisa. Você lembra disso, que você treinou a semana inteira? Só que ele escreveu isso aí em quando? Em 2021. Então, vamos lá. Pretendo não ser pouco cooperativo nem desleal com a condição humana de todos nós aqui presentes. Mas esse artigo aqui, ele tem, como é de costume do professor, ele parte de noções muito amarradas na dogmática, né? E vai chegando em conclusões que, no caso concreto, não são tão intuitivas, mas na hora que o professor explica, você diz, realmente. E aqui esse artigo fala muito das estratégias de vagueza nas denúncias do Ministério Público. Ele fala, por exemplo, que os dirigentes de empresa, quando eles são acusados de crimes licitatórios, ambientais, etc., há ali uma presunção de responsabilização pela posição que o cara ocupa dentro da empresa, uma espécie de um artifício argumentativo para praticar uma espécie de imputação objetiva, e usam muito também o Instituto da Omissão Imprópria, né? O cara é talvez tesoureiro de uma determinada empresa, só essa posição já faz com que ele entre na lavagem de dinheiro, de forma que nem se inquire se estava dentro do poder dele interromper aquele curso, aquele iter criminis, né? Uma outra estratégia que eu tenho visto que o Ministério Público tem feito, e eu não sei se outra pessoa disse, muito provavelmente outra pessoa já disse, mas é a imputação por arrastamento. Vou dar um exemplo. Você está aqui, uma denúncia do Ministério Público por fraude à licitação. Okay. Essas mega denúncias, né, que eles têm feito agora, 200 folhas, já vi casos chegar a 800 folhas a denúncia. E aí todas as vezes que é para descrever a conduta criminosa de uma organização criminosa que praticou fraude à licitação, que tem 12 pessoas, 15 pessoas, o Ministério Público diz o nome de todas as pessoas e bota o verbo típico logo depois. É tipo João, Maria, Luana, Márcia, em conluio, intentaram fraudar o caráter competitivo da licitação, etc. E não individualizam a participação de cada um no iter criminis. O que é possível se fazer pela defesa num ambiente em que a resposta à acusação hoje em dia é tão maltratada, as pessoas não tratam os aspectos em que ela potencialmente poderia ajudar. Qual é a saída da defesa para acessar esse tipo de abuso? Se há uma saída, se há uma crítica? Uma pergunta aberta, professor. Queria ouvi-lo a respeito. Bom, em relação à individualização da denúncia, isso está diretamente ligado à justa causa, né, da ação penal. No caso de crimes empresariais, existe sim uma certa tradição, um costume, né, de pegar o contrato social, denunciar todo mundo que está no contrato social, né, e dizer que em conluio agiram de tal forma e depois descrever o crime, mas não dizer o que foi que cada um fez, né? E aí o juiz recebe a denúncia e diz, bom, no curso do processo a gente vai individualizar. Mas a gente não pode esquecer que a resposta à acusação já é a primeira oportunidade de contraditório que, para ser exercida dentro da ampla defesa, é preciso saber qual é a conduta que foi atribuída a determinado indivíduo. Então, e aí o pior, né? Aquele réu que está no contrato social, ainda que ele seja absolvido depois, ele virou réu. Né? E se tornar réu de uma ação penal é um problema. É uma pena já. Já é uma pena. Isso traz transtornos, traz problemas. Eu já vi casos aí de pessoas entrarem em depressão. Eu lembro de um caso assim de avisar, ó, a senhora foi absolvida, né? A senhora foi absolvida, foi inocentada, e a pessoa não esboçar reação nenhuma. Assim, tudo bem, mas é um alívio, mas o dano que foi feito já é irreparável, né? Inclusive, caso assim, de contrato, assim, a empresa presta a ser vendida, e aí por
uma prisão preventiva do dono da empresa, a venda não é concretizada, e depois o cara é absolvido, o habilitado é absolvido. Tudo bem. E os empregos, e as finanças, e os empregos dessa empresa. E a família, né? E a minha esposa que me deixou, porque eu virei réu, e ela não acreditou em mim, não sei o quê. Então é preciso ter, a gente precisa trazer regras, e aí isso demandaria muito tempo, demandaria inclusive estudos a respeito, regras para oferecimento de denúncia e recebimento de denúncia, nesses casos em que nós temos aí um contrato social e que várias pessoas integram a administração ou o quadro societário. Porque não é porque... E aqui a gente não pode confundir, né, a condição de sócio, a condição de direção, a possibilidade de tomar decisões com o domínio do fato. Né? Não é porque uma pessoa está numa posição de controle da empresa que tudo que acontece ali é responsabilidade dela. Do conhecimento dela, por exemplo. Isso. A gente teve um caso, e aqui é público, né, o caso lá do Hopi Hari, aquele parque temático, parque de diversões. Teve aquela tragédia de uma menina que foi ejetada, uma criança foi ejetada do brinquedo e faleceu. E houve a denúncia desde o funcionário responsável pela manutenção do brinquedo até o presidente do grupo. E aí o Celso de Mello, o ministro Celso de Mello, ao trancar a ação penal em relação ao presidente, disse: não é porque ele é presidente que tudo que acontece ali é responsabilidade dele. Se não chega nenhuma informação, não chega nada para ele de que o brinquedo está com problema, ou não chega nenhuma informação de que há defeitos no brinquedo, ou que a manutenção não é bem feita, indícios de que as informações são manipuladas, ele tem o direito de confiar na equipe dele que diz que está tudo em ordem. Tá? E aí entra o princípio da confiança. Mesma coisa, se eu sou sócio de uma empresa, o meu sócio está aprontando, e eu não sei de nada, e nem tenho razões para desconfiar, isso é importante, eu não tenho razões para desconfiar, eu não posso responder pelo que ele faz. Tá? Então, é preciso, no momento da individualização, já na denúncia, deixar muito claro o que é conduta humana, para dizer qual é a conduta que está tipificada e que foi atribuída. Dentro daquelas perguntas, por quê, o que aconteceu, por que aconteceu, em quais circunstâncias, quando, onde. Tá? E a conclusão, eu consigo responder a todas essas perguntas por meio das informações da denúncia? Se o juiz fala, bom, eu não consigo responder, então eu vou rejeitar em relação a essa pessoa. Fantástico. E eu já vi casos, inclusive, em que eu atuei como advogado, de algo, claro que não expressamente, mas uma espécie de embargos de declaração. O juiz não entendeu a denúncia e, ao invés de rejeitar, ele pediu para o Ministério Público se explicar. Ou seja... Pediu para emendar a inicial, que nem no CPC. Eita, eu não entendi, então explique. Não, o processo penal é muito claro. A denúncia, se o juiz não entendeu, tem que rejeitar a denúncia, pronto. A partir do momento que o juiz pede explicações, ele já... Perdeu a parcialidade. Ele perdeu a imparcialidade. Perdeu a imparcialidade. E isso é muito arriscado, essa estratégia é muito arriscada, porque... claro, você tem indícios de crime por meio de uma pessoa jurídica, alguém ali dentro tem responsabilidade. Mas tem que ter uma investigação para dizer quem são, né? Não pegar o contrato social e começar a dizer, ó, vamos colocar todo mundo que está no contrato social. Ctrl+C no contrato, V na denúncia. Isso. E aí cada um depois se defende na instrução. Mas até aí, aquele indivíduo se tornou réu. Muito legal. Antes caminhando para o final, antes da última, aí tem alguma última guardada aí? Agora... Esgotou? Esgotou. Tá. Uma curiosidade final, mestre, que é a seguinte: como é que é a estrutura, a organização
de uma pessoa que optou por uma carreira como a sua, de ser um doutrinador, professor, que também advoga? Eu pergunto isso porque às vezes tem a pessoa que está nos acompanhando aqui que pensa em seguir essa linha. Pô, André, meu escritório acaba sendo um escritório mais boutique, assim, sou eu, tenho mais 2, 3 advogados, a gente atua em casos pontuais, a escrita demanda bastante. Como é que é a estrutura de um advogado que seguiu um caminho como o seu, desse nível de profundidade acadêmica, desse volume de escrita, desse volume de produção e acumulando com a docência e a advocacia? Bom, foi aquilo que eu disse no início, né? Quando a gente não tem uma família, não tem uma pessoa que depende, não precisa dar satisfação para ninguém, é tudo muito mais fácil. Eu já cheguei a ter uma carga de trabalho que eu começava às 7 da manhã e terminava às 10 da noite, né? Porque era aula de manhã, escritório à tarde, aula à noite, ou aula de manhã, escritório à tarde, aula do doutorado à noite, final de semana acordar cedo, estudar, à tarde tirar um cochilo para descansar, né? Agora já não dá, tem minha filha que demanda, tem minha esposa, tem que dar satisfação, né? Importante. Mas, como eu já vinha construindo isso antes, depois quando você tem família e já está estabelecida, a carreira já está estabelecida, fica mais fácil, né? Não que eu estou falando que tem que casar tarde, não ter filho, que são coisas incompatíveis, não. Mas é muito mais fácil, né? Eu casei já com 37 anos, então e tive filha com 40, então é outra história, né? A realidade com colegas meus que tinham filho já muito mais cedo, então é uma outra demanda. São opções, né? São opções. Então, assim, eu tive, assim, também oportunidades que apareceram que eu agarrei, né? De trabalhar com advogados que também tinham um viés acadêmico, né? E que entendiam que não dava para ficar o tempo todo no escritório, que eu precisava também ter o meu tempo de estudo. Um dia ou 2 da semana eu tinha que sair um pouco mais cedo para poder ir na aula do mestrado, né? Então, a questão é disciplina, organização, né? Colocar os horários. Ó. De tal hora até tal hora eu vou tirar para estudar, porque eu preciso ler, eu tenho que me atualizar. Isso ainda hoje eu falo, isso é inegociável, né? Eu estudo muito no avião, vindo para cá, viajando, aeroporto, né? Eu aproveito as noites que eu estou sozinho agora em casa em Brasília para estudar também. Então você precisa... não estou dizendo que assim, é fácil, mas a gente precisa correr atrás de pessoas que têm também um viés parecido com o nosso, né? Uhum. E isso a gente faz com relacionamentos, conhecendo pessoas, vendo quem tem uma afinidade. Eu, antes de vir para cá, estava no escritório em que os sócios todos tinham titulação, davam aula, dão aula ainda, né? Estão lá, dão aula, então eles entendem. E existe um compartilhamento. Ó, eu vou fazer uma aula no Rio Grande do Norte amanhã, eu vou sair daqui à tarde, vou chegar à noite, eu volto no outro dia. Tá, tranquilo, eu cubro você, mas na próxima você me cobre. Eu tenho aula toda quarta de manhã. Então, se tiver uma reunião muito importante, você faz para mim. Muito bom. Ou, se for algo que eu não posso faltar, eu dou um jeito de mudar essa aula, né? Então, assim, essa cooperação, né? E você optou por se inserir em uma estrutura, montar a sociedade, você optou por esse caminho ao invés de montar a sua estrutura, contratar gente porque tem a questão da administração, né? Eu acho que eu não tenho talento para ser um administrador, né? E precisa ter. E no escritório onde eu estava, o Rodrigo, um dos sócios, Rodrigo Camargo Aranha, é um excelente administrador.
ele conseguia não só advogar, como administrar o escritório e fazer doutorado ao mesmo tempo. Ninja! Então a gente se dava muito bem com isso, né? Os outros sócios também, aulas. Claro, se eu me inserir numa estrutura de um grande escritório, eu sei que vai ficar muito mais difícil dar aula. Né? Porque se eu chegar e falar, ó, eu não posso participar de uma reunião porque eu tenho uma aula de graduação. Falar, azar é seu, tchau. Né? Mas pode ter. Tem escritórios que dão essa flexibilidade porque é interessante ter ali alguém que dá aula, poder apresentar o professor como cartão de visita. Então, assim, existem vários caminhos, né? Por isso que eu falei até da opção, né? Se a pessoa quer seguir a advocacia mesmo, ó, quero ser advogado full-time, mas quero me qualificar. Então, faça um mestrado profissional. Muito bom. Né? Alguns escritórios até, eu sei que alguns escritórios até pagam para o advogado fazer. Agora, eu quero trabalhar no escritório boutique, e que eu tenha tempo para estudar, eu tenho tempo para advogar, eu tenho uma flexibilidade maior. Então já é uma outra opção. Aí você precisa se associar com pessoas que tenham essas habilidades. Essas habilidades também, né? Não adianta querer se associar com uma pessoa que não tem essa visão acadêmica, porque ela não vai entender. Já tive essa experiência, né? A pessoa não entende. Ainda tem advogados, provavelmente alguns mais antigos, que acham que o advogado tem que estar todo dia no escritório, tem que estar lá todo dia no escritório, né? Ainda que ele nos convence que às vezes o advogado em casa funciona melhor. O cara ali fechado no escritório dele em casa, né? Eu sou assim. Eu de bermuda, chinelo e camiseta na minha casa, tomando o meu café, eu funciono melhor do que eu estiver de terno, gravata, sapato, no ar-condicionado dentro do escritório. Dentro do escritório. Tiver que se parar para pensar, elaborar uma estratégia, escrever um texto. Então quando quem trabalha comigo já sabe, né? Eu já gosto de ter essa flexibilidade maior, né? Eu, por mim, gostaria de trabalhar só de casa, né? Mas também não dá, mas também já é um outro extremo, né? Porque você tem que fazer reunião, você precisa conversar muita coisa pessoalmente, né? Fazer aquela troca de ideias para poder chegar a uma conclusão a respeito de uma estratégia. Então, assim, o que eu digo, né, para quem está começando, sabe, definir as metas, né? E a partir da definição das metas, traçar um planejamento e disciplina. Né? Até legal. Mesmo para redes sociais. Redes sociais eu vou entrar nesse horário, vou postar nesse horário, porque senão eu vou me perder e vou acabar... eu vou abrir até o WhatsApp, às vezes, nesse tempo que eu estou aqui, eu já vi e falei, não vou ver não, porque senão eu vou perder a linha na hora aqui, eu vou ficar com a cabeça em outro lugar, né? Então, a gente precisa ter e cuidar da gente, né? Ter cuidado com a gente. Eu mesmo, naquele período de 7 às 10 da noite, eu tirava ali um período para correr, ou eu corria, fazia atividade às 6 Tem algum hobby assim? Atualmente, meu hobby é ficar com a minha filha. Né? Muito bom, excelente hobby. Brincar com ela, de boneca, brincar de escola, brincar de levar ela no teatro, no cinema. Que legal, João. O final de semana dedicado a ela, inclusive videogame. É minha companheira, né? Videogame, ela já é palmeirense, assiste o doutrinador doutrinando em casa. Aí. Ela já assiste futebol comigo, já se interessa, joga videogame, a gente desenha, pinta. Que atualmente legal. Eu tô nessa de Bob Goods, né? De fazer... Bob Goods. Lá Bubu. Com ela. Muito legal, João. Até porque depois que ela fica adolescente, aí é o contrário, né? Aí eu vou ter mais tempo sem ela do que com ela. Muito legal, cara, muito legal. Acho que isso é legal também, Bernardo. Papo legal, hein, cara? Muito, nossa. Muito obrigado por terem me chamado. Me diverti muito. Foi legal, né? Muito. E
é o tipo de coisa que não tem na internet, assim, né? Acho que isso aqui foi o único, viu, João? Obrigado pela oportunidade. Eu acho que não só pelo ponto de vista de profundidade técnica, mas também por bastidores que nós não temos acesso. Eu, por exemplo, jamais imaginei como é que era o processo criativo de ter um cara como o Bernan que te lê. Pô, é assim que funciona lá na casa de máquinas? Total. Legal, como né? eles usam na música, né? Dentro da cozinha, como que esse prato é feito? Né? É, isso. Muito legal. E também para o advogado que vê que tem vários tipos de construir, várias formas de se construir uma carreira, né? Pô, tem esse caminho aqui, pô, eu quero seguir a linha acadêmica e vou para esse lado aqui, assim, a administração dessa maneira. Então, obrigado pela oportunidade, foi riquíssimo. E eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para os advogados, para o pessoal do mundo jurídico que nos acompanha. Bom, é tanta coisa que tem para dizer, eu vou tentar resumir aqui, né? Eu acho que nós estamos passando por uma crise. Eu já escuto isso há muito tempo, mas cada vez mais eu presencio uma crise de qualidade no trabalho, né? Uma crise no relacionamento dos profissionais do direito. E eu acho que é necessário fazer ali fazer uma reflexão, né, sobre o que é ser um bom profissional. Eu, conversando assim, com advogados mais velhos, alguns até falecidos, né, entre os quais o meu pai, que não era criminalista, mas era advogado, contava como era o relacionamento, né, antes dos advogados com juízes, promotores, era algo completamente diferente, né? Havia um relacionamento muito próximo, não havia essa divisão, né, na carreira, esse tipo de até em alguns casos enxergar o outro como inimigo, né? Então, quando a gente pensa em sistema penal, que é a área em que eu atuo, o sistema penal precisa passar por uma reformulação que envolve a própria reestruturação das carreiras, todas, né? O advogado precisa se especializar, tem que estudar. O advogado precisa sempre estar atualizado. E esse é um problema que eu vejo até em cursos de pós-graduação, falta de empenho de muitos que não querem ler, não querem estudar, querem só ter a titulação. A gente tem que estudar, tem que ler. Por mais que hoje tenha inteligência artificial, que tenha resumos, nada substitui a leitura aprofundada para a gente entender por que tal determinado instituto jurídico é dessa forma, se está certo, está errado. Não é porque determinado doutrinador diz uma coisa que isso é o correto, tem que ter o poder de crítica fundamentado. Isso é tanto para quem vai seguir uma carreira pública, né? E aí o recado também, a carreira pública não é só para ter um salário garantido no final do mês. A gente tem que entender que existe uma função pública por trás. Condenar uma pessoa, denunciar uma pessoa, tem que ser algo feito com muita clareza, muita firmeza, muita consciência, tá? Porque nós somos de uma carreira, a carreira jurídica traz poder. Diferentemente, um médico que comete um erro, ele pode matar uma pessoa, mas tem o sistema de justiça para condenar esse médico. O engenheiro que erra, que comete um erro e mata uma pessoa porque uma estrutura está mal feita, ele tem o sistema de justiça que pode puni-lo. E nós somos aqueles que têm o poder, tá? Então a gente tem que entender que quem tem o poder tem grandes responsabilidades. Então, nós temos que estudar, nós temos que entender, ter experiências na vida, né? E eu acho que a reestruturação das carreiras passa por isso. Eu acho que hoje, para alguém exercer a função de magistrado, de promotor, preciso ter mais experiência de vida e mais experiência profissional, né? Esses 3 anos de experiência que a lei exige, dá para burlar facilmente, juntando certificados de cursos, né? Falta experiência de vida, né, para entender a realidade. Principalmente entender que no Brasil o ganho salarial de um juiz, de um promotor, está muito acima da média da população. Diferentemente de outros países em que o juiz e o promotor estão próximos à média da população, né? Então, num país desigual como o nosso, e o poder que é dado, e aqui também envolvendo os advogados, a gente
tem que estudar, não adianta só lamentar. É claro que lutar pelas prerrogativas, lutar pelo respeito, mas não adianta só lamentar, a gente tem que correr atrás. Tá? E é isso que eu procuro fazer escrevendo as obras, né? Não só trazendo instrumentos para mim, mas para quem estuda as obras. Quero agradecer aqui a oportunidade, foi muito legal, e fico à disposição para outras oportunidades. Como é que a gente te acha em rede social, professor? LinkedIn, João Paulo Martinelli. Tem outros, mas aí pela foto dá para identificar. E no Instagram é Martinelli João Paulo, tudo junto. Martinelli João Para Paulo. comprar qualquer uma das obras, o total das obras são quantas? Tem de cabeça isso? O total de livros publicados? Deixa eu ver. Essa pergunta foi desleal. Do tipo da pergunta desleal. Parte geral, crimes contra a pessoa, empresário do Banco dos Réus, Lei das Bets. a Lei das Bets, a NPP, a paternalismo. São 6 hoje. Se a nossa turma quiser comprar. É pela editora De Plácido, a loja direta da editora De Plácido, que sempre tem promoções. E a Amazon, né? A Amazon, em São Paulo tem também algumas livrarias, assim, mas os principais é a própria editora De Plácido e a Amazon. Então pronto. Vai lá e compra agora, viu? Faz esse bem pra sua vida aí, compra. É um bem que você faz, é uma aproximação da realidade muito gostosa. Irmão, obrigado, viu? Obrigado. Quer fazer algum comentário final aí pra turma? Eu estou bastante satisfeito, acho que o que era importante ser dito, Fizemos um bom papel aqui, né? agradecido. Ó, e pra você que tá nos acompanhando aqui, minha recomendação, nos ajude a levar essa mensagem adiante. Mande isso aí no grupo da faculdade, coloque isso aí no grupo do escritório, no grupo da OAB, pode mandar pro juiz que é seu amigo, pro promotor que é seu amigo. O que não é seu amigo também. O que não é seu amigo também, não tem problema, pode mandar. Então nos ajude a levar essa mensagem adiante. Procura o professor lá no Instagram, isso aqui foi impactante, pô, deixa uma mensagem lá. Isso é uma coisa que é importante, turma. Pô, pra você ver, quantidade de obras escritas, se debruçando, tal, exige um nível de dedicação grande para ele, para nós. Então às vezes você deixa uma mensagem ali de uma coisa que te impactou, fala, pô, cara, olha, se você dá para a pessoa a oportunidade de ver o quanto o trabalho dela interferiu na sua vida. Isso dá um gás. Por mais que não seja um retorno financeiro, isso dá um gás. Fala, pô, né? O povo tá me lendo aqui, faz a diferença, tem impacto. Como aconteceu aqui hoje, né? O professor João Paulo Martinelli estava aqui, comentei com um amigo em comum, que é o nosso diretor jurídico aqui, João Rezende. Ele falou, meu irmão, o Oberdan lê esse cara, mas num nível assim, hard. Eu já tietei no Instagram. Eu tiro foto da obra, marquei. No dia que o professor me repostou, eu fui dormir com um sorriso. Aí, ó, tá vendo? Isso é legal. E o Oberdan passou no concurso. Posso falar isso aqui? Não? Deixa abaixo. Deixa abaixo? Eu falou, cara, eu tava estudando pro concurso aqui e tal. E essa obra aqui foi uma obra fundamental para minha formação. Então isso é muito legal para quem se dedica a produzir isso aqui. Então nos ajude mais uma vez a levar essa mensagem adiante. Comenta aí, manda mensagem lá, manda mensagem para mim. Nos ajude a levar essa mensagem adiante, faz essas coisas todas que a internet nos impulsiona a fazer, que é curtir e comentar, porque isso também nos ajuda a levar a mensagem adiante. Um abraço para todos, até a próxima, professor, obrigado, Oberdan, obrigado e vamos para frente. Obrigado, um abraço a todos. Valeu.